AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. Sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. A Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. Bom dia, você que nos acompanha no Segurança em Destaque, hoje dia 26 de outubro de 2021, nessa terça-feira, toda terça-feira, 11 horas, nós estamos aqui juntos para falar do mundo da segurança. Estaremos sempre conversando com profissionais desse universo imenso da segurança, com 3 principais objetivos: orientar, esclarecer e informar. Quando nós fazemos isso, nós saímos daqui satisfeitos. Dessa forma, nós, toda terça-feira, buscamos orientar, esclarecer e informar. Hoje nós vamos estar falando sobre cuidados, segurança na aquisição de veículos. Óbvio que na aquisição e também na venda. Nós estaremos sorteando hoje 2 cartões para vistoria de veículos. Esse cartão não vai ser nominal, então quem ganhar o cartão pode fornecer a um parente, um amigo, sem problema nenhum. São cartões para vistorias veiculares. São aquelas vistorias que você recebe um laudo dizendo que teu carro está tudo ok. Você pode vendê-lo, pode de alguma forma licenciar, etc, etc. Então hoje nós estaremos fazendo ao final do programa o sorteio de 2 vistorias veiculares da Multivisão, a empresa que vai estar nos dando essa vistoria. Para a gente estar conversando hoje sobre esses cuidados para a aquisição de veículos, a compra e posteriormente a venda, nós trouxemos o Rafael Junqueira Lopes,
que é diretor da Multivisão Vistoria Veicular. O Rafael tem uma experiência de 30 anos dentro desse mercado de vistoria, visto que trabalhou 18 anos na Ciretran, Circuncisão Regional do Trânsito, vinculado ao Detran, e há 12 anos tem a empresa de vistoria veicular. Por isso que a gente convidou o Rafael para estar conversando com a gente sobre esse tema. Bom dia, Rafael. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Júnior. Muito obrigado pelo convite da gente estar vindo aqui falar hoje sobre a importância da vistoria veicular. Que muita gente hoje em dia ainda não sabe dessa importância da vistoria ao comprar o seu veículo. Com certeza. Vamos estar falando sobre a vistoria, que é um tema extremamente importante para as pessoas entenderem que existe essa ferramenta para evitar um problema quando você compra ou vai comprar ou vai vender o seu veículo. A vistoria é um item, uma ferramenta super importante. Baseado nisso, Rafael, vamos iniciar falando sobre o que é um carro que tem efetivamente um problema inerente a qualquer item. O que seria, o que a gente fala, um carro adulterado? Ô Júnior, um veículo adulterado, ele é um veículo que tem algum dos seus caracteres adulterado. Certo. Alguma das suas características adulterada. Esse sim é um veículo adulterado. Certo. E isso daí, infelizmente, acontece com uma frequência muito grande. Lembrando que muitas vezes pode acontecer, não é na maior parte das vezes, mas essa adulteração pode ocorrer de uma forma involuntária por um antigo proprietário. A pessoa, de alguma forma, tem alguma adulteração. Um exemplo que eu lembro assim de cabeça é a pessoa tem um problema no motor, vai lá e troca o motor, não comunica a autoridade legal. Isso é um exemplo de uma alteração involuntária. Se bem que o mecânico teria que orientá-lo sobre isso e tal, e isso que é um problema. Quais são os principais tipos de adulteração que você vê hoje em dia no mercado, Rafael? Ô Júnior, é muito normal hoje acontecer, um exemplo do pessoal tá trocando os vidros do veículo, o odômetro, pessoal, hoje em dia é muito comum também a quilometragem inferior, porque hoje em dia o Detran interligou todas as empresas de vistoria. Então não adianta a pessoa fazer uma vistoria com KM hoje e amanhã ele ir lá e abaixar o KM que vai dar KM inferior na próxima vistoria. Porque então, toda informação que você recolhe na sua empresa, você comunica sim, efetivamente hoje, ao Detran, né? Hoje é tudo interligado, né? O sistema do Detran hoje fechou o cerco. Então toda a informação já cai direto na rede do Detran, no site do Detran. Então, se a pessoa fizer uma vistoria hoje com um KM, um exemplo, de 10 mil, e ele vinha abaixar o KM, na próxima vistoria dá o KM inferior. Automaticamente o veículo já sai com o laudo reprovado. Entendi. É importante salientar alguns pontos que o Rafael for falar, a gente vai detalhar um pouco mais, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo não têm essa informação. Então vamos lá. Alteração no vidro. Por que no vidro? O vidro tem um numeral, tem um número grande no vidro que corresponde àquele veículo, não é isso? Sim, tem um numeral 10 caracteres, que é os 10 últimos caracteres do conjunto alfanumérico do chassi do veículo. Exato. Então esse número do vidro está vinculado ao número do chassi, né? São os 10 últimos números do chassi que são impressos no vidro. Isso. Esse é um detalhe. A outra coisa que você falou está vinculado a pessoa alterar a quilometragem. Então, às vezes, o leigo perguntaria, por que alterar a quilometragem? Diminuir a quilometragem do veículo. Isso era muito comum no passado. Muito comum. Você ir mexer no cabo do velocímetro, né? O odômetro que você fala é aquele reloginho que fica na frente e marca os KMs do veículo. Era muito comum a pessoa alterar. O carro, por exemplo, que nem disse o Rafael, tinha, vamos supor, 100 mil quilômetros. Daí você abaixa esse carro, o numeral, para 89 mil, porque a teoria é, quanto menos quilômetro rodado, o veículo em melhor bom estado estará. Isso. Apesar de que isso não é uma realidade efetiva, porque você tem carros de 100 mil quilômetros rodados, muito melhor do que alguns carros de 80. É uma questão de conservação geral do veículo. Então a pessoa fazia essa alteração,
diminuir a quantidade de quilômetro rodado do veículo para ter um benefício, um suposto benefício da pessoa comprar um carro com menos quilometragem. Vamos lá, que outros tipos de adulteração nós temos, Rafael? Nós temos também adulteração de placa, de chassis, de motor, etiqueta ETA, a data de fabricação das peças, data de fabricação de cinto de segurança. Então é um conjunto, né, de identificação que o veículo tem, que isso é tudo conferido na vistoria. Perfeito, é um conjunto. Porque na verdade o fabricante, quando ele monta um veículo, ele tem a possibilidade, você tem a possibilidade de ver essa série de itens do veículo para constatar se aquele veículo efetivamente tem todas aquelas peças originais, não é isso? Sim, com certeza. Na vistoria é conferido todos esses pontos de identificação que a gente chama. Certo. São pontos de identificação que nem você falou. São numerais que tem dentro do veículo, você consegue, através dessa verificação, juntar essa série de informações. Esse conjunto, né? Um conjunto de informações para ter essa informação e saber se aquele veículo realmente está dentro das condições exigidas por lei. Sim. Rafael, antes da próxima pergunta, deixa eu ver aqui quem importante está também, viu, Júnior? Importante estar falando também da alteração de característica. Sim, sim. Alteração de potência de motor. Exatamente. Isso Nós que temos vem acontecendo muito também. Seria importante a gente estar falando também. Com certeza. Para o pessoal tomar cuidado também. Nós temos aqui nos acompanhando a Angélica Pereira. Bom dia, seus programas têm sido muita informação importante, parabéns. O César Correia também está nos assistindo. Bom dia, meu amigo Rafael. Bom dia a todos da emissora. Deus abençoe vocês sempre. César Borracheiro, Maria José Gilbert, bom dia. Milena Martins, boa tarde. Rosana Domingues, boa tarde. Magali Junqueira, muito bom o tema. Essa é suspeita de hoje já, hein? Nossa amiga Magali Junqueira, grande investigadora de polícia, hoje está descansando, mas sempre foi um baluarte da Polícia Civil aqui de Sertãozinho. Isabel Miessa Jimenez, oi, bom dia. Mirna Lopes, melhor empresa veicular, também suspeita, né? A Mirna, grande amiga minha, esposa do meu amigo Dumbo. Nós temos aqui o José Guidelli. Rafael Junqueira é um homem honrado, prestigiado nessa cidade, cristão. Realmente o Rafael é um cara diferenciado. Elisandra Lopes, bom dia. Todo esse pessoal está nos acompanhando. Então, Rafael, você acabou de falar que temos outros tipos, né, de situações que podem ser adulteradas no veículo. Lembrando que o veículo ele sai de fábrica de uma forma e ele tem que permanecer dessa forma até que ele seja retirado de circulação. Né? Essas características, você falou inclusive sobre característica do veículo. Dá um exemplo de característica que pode ser alterado, que não deve ser alterado. Na verdade, Júnior, nenhum tipo de característica pode ser alterado do veículo, né? Certo. De fabricante. Nenhum tipo de característica de fabricante pode ser alterado. Exato. Então, vou citar um exemplo. Vamos supor que você pega um Fusca 77. Você vai trocar os paralamas dele por os paralamas do Fafá, que é um modelo mais novo. Certo. Isso é uma alteração de característica. A cor do veículo é uma alteração de característica? Não, mas a cor do veículo ainda você consegue legalizar. Uma alteração você pode fazer cor. documento, mas pode. Se você trocar, você tem que fazer a documentação para isso. Tem que entrar com um isso. pedido solicitando a troca de cor. Certo. Mas ainda consegue fazer a alteração de cor. Agora, a alteração de característica, hoje a legislação não permite. Entendi. Entendeu? Entendi. Temos também a alteração de potência. Certo. O que seria uma alteração de potência? Um veículo que você... uma cilindrada 1.600, um exemplo, você vai pôr uma cilindrada no motor 1.800 ou um motor 2.0. Vai pôr mais potência, mais potência. A legislação também não aceita esse tipo de alteração. Entendi. Então são características que não permitem documentar-se. Por exemplo, a cor você altera, você consegue documentar. Consegue documentar. Você muda a cor do veículo, você consegue documentar. Sim. Tornar ele legalmente na nova cor. Mas essas características que você está falando não se documentam. A legislação permite até 10%. Geralmente, essas trocas de motor, ela ultrapassa os 10%. Certo. Então, perante a legislação, não tem como legalizar. Isso. Justamente. Perfeito, perfeito. E o que a gente pode ver, Rafael? Você tem o dia a dia à frente da empresa, você vê todo momento
alguém de alguma forma querendo ludibriar, às vezes, quem está comprando o veículo para fazer uma venda. O que você tem visto na sua empresa de possibilidades da pessoa tentar ludibriar quando está fazendo a comercialização do veículo? Ô, Júnior, tornou muito comum hoje a venda pela internet, a compra pela internet, né? Por quê? Porque os preços são atraentes, são aqueles preços atraentes, o famoso... levar vantagem no valor. Levar vantagem no valor. Um carro que custa 30, alguém quer vender por 20. Justamente. Aí tem problema com certeza, né, Rafael? Justamente. E aí é onde que o sonho vira pesadelo, né? Exatamente. Essas compras pela internet, eu lembro que teve um caso recente, me parece que em São Paulo, que a pessoa... Porque o que acontece? Você vai comprar, as fotos que vem na internet são maravilhosas, Sim. O preço é maravilhoso, é tudo maravilhoso. Alice no País das Maravilhas. Então, isso já é um sinal que não existe efetivamente a realidade da venda. E a pessoa pega, precisa sem dinheiro, eu quero receber tudo agora, tal, e vai ao encontro do vendedor com o dinheiro, né, com o dinheiro vivo. Chegando lá, nesse caso específico que aconteceu em São Paulo, houve uma discussão. Em algum momento, o comprador, que era um senhor, percebeu que existia o golpe. O que aconteceu? Acabou sendo morto pelos marginais que estavam organizando a venda. Por quê? Efetivamente ficou com o dinheiro do senhor e ainda, em função do problema, acabou matando a pessoa que era compradora. Então, perdeu a vida. Exatamente. O que precisa ficar claro a todos, eu sei que a maioria dos que nos assistem entendem e tem essa cautela, é que não existe milagre. Verdade. Carro de 30 não custa 20 nunca, né? Você é impossível comprar um carro muito abaixo de um valor normal de mercado. Você consegue, às vezes, um desconto de 5%, uma concessionária tem um veículo que está ali há algum tempo, precisa vender para renovar o seu estoque, sei lá. Algumas opções você consegue um desconto pequeno em relação ao preço normal do veículo. Agora, essa história de 25%, 30%, 40%, 50% mais barato, isso não existe. Com certeza é golpe. Então nós estávamos falando dessa possibilidade do golpe na internet, que infelizmente é muito comum, e não é só com carro, né? A internet é um mundo que hoje está muito melhor do que no passado, mas ainda existe alguns golpes na internet. No geral, né? No geral. Porque efetivamente você está trabalhando à distância, Verdade. Até em relacionamentos interpessoais existe golpe. Porque você não sabe que o que está sendo falado ou visto em fotografia é a realidade. Então você não tem como ter essa certeza. Então, existe esse problema na internet. Que outros tipos de problema você pode ter nessa transação comercial, Rafael? Você vê lá. Ô, Júnior, até não sei se você acompanhou agora domingo no Fantástico, teve uma entrevista até legal que falou a respeito do falso intermediador. Sim. O que é o falso intermediador? Ele consegue fazer com que o comprador e o vendedor não tenham contato. De alguma forma ele levar vantagem. Então ele vem e faz aquela ponte e pede para o comprador não fazer o contato com o vendedor. E assim que quando ele chega no local da venda do veículo, ele consegue receber uma parte do dinheiro sem que o comprador tenha contato com o vendedor. Isso tem sido muito usado agora, recentemente, esse tipo de fraude no mercado. Entendi. É importante esse caso que você citou, exclusivo, é você ter esse cuidado sempre, né? Todo Sim. cuidado inerente a uma transação comercial é de suma importância. Você vê nesse caso, como é que alguém consegue, é óbvio que é tudo questão de estelionatário, pessoas que utilizam a inteligência e o benefício para o mal, né? Para o mal. E esse mal é dessa forma, ele não permite que quem está comprando e quem está vendendo tenha contato para ele ter um benefício financeiro nessa transação. Verdade. E eu lembro que você comentou que aconteceu um caso... Aconteceu recentemente, que o cara pessoa... pegou o carro para buscar um documento, levou... O que foi que aconteceu lá? Teve um caso também de uma moça, ela é cliente nossa, lá a gente não vai trabalhar com o nome, mas ela sempre está ali fazendo a vistoria e ela comprou um
um Honda Civic, que era um sonho que ela tinha de ter aquele Honda. Sei. E ela tinha um Golf Generator, e eles conseguiram juntar um dinheiro, ela e o marido foram trabalhando, foram juntando um dinheiro, e conseguiram fazer a troca do Golf no Honda. E eles voltaram 20 mil reais. Entendi. O fraudador. O cara veio, trouxe o Honda para ela, levou o Golf dela, pegou os 20 mil reais dela, e quando ela foi fazer a vistoria, o veículo era um clone. Era um clone? Era um clone, o veículo era roubado, porém a documentação é uma documentação fria. Sei. Se você puxasse a documentação, a placa do veículo, não ia dar o veículo em circulação, mas porém a numeração do chassi era adulterada, o número do motor adulterado, e eles não se atentaram nisso. Na verdade, eu sempre digo que algumas pessoas, por não ter experiência nessa área, elas não têm a obrigação de conhecer os truques, as formas que as pessoas, que os marginais têm de atuar. Porém, é sempre importante ressaltar o seguinte, que você não tem a obrigação de conhecer os truques, porém, você tem como evitar os truques através de ferramentas, que nem eu digo, a empresa de transição, de fazer essa inspeção veicular, que pode te ajudar a esclarecer problemas. Hoje no mercado já existe, em toda a cidade do estado de São Paulo, existem as ECVs, né? Que são as empresas credenciadas em vistoria, que veio para dar uma segurança ao comprador de veículo. E é importante sempre salientar, Rafael, que essas empresas são empresas que têm que ter uma idoneidade ilibada, uma legalidade, uma honestidade ilibada, porque são empresas cadastradas no Detran. Sim. Né? São empresas, não é que você abre uma empresa, ponto final. Você tem todo o controle do Detran. Né? São empresas que você tem... Como é que funciona isso? Explica para o pessoal. Hoje existe a portaria, que você tem que se adequar naquela portaria do Detran. Né? Você tem que tem a documentação que eles pedem, você tem que estar todo adequado para poder conseguir esse credenciamento, essa autorização para poder estar Não é assim atendendo... simplesmente querer abrir a porta e começar a vistoria, né? Não. É extremamente fiscalizado pelo Detran e você tem que ter todo o cuidado em relatórios, esse tipo de coisa, porque realmente, se você descuidar, esse credenciamento pode não existir, né, Rafael? Pode ser cassado a qualquer momento. Exatamente. Deixa eu ver o pessoal que ainda nos acompanha aqui, Rafael. O André Souza nos acompanha, a Amanda Carvalho nos acompanha, Milênia Martins também nos acompanha, Gesseg Deli nos acompanha, Rafael Junqueira, homem honrado. Nós temos também Rosana Domingues, o tema é top, também está nos acompanhando. A Maria Clara Coelho Fernandes, também ótimo tema, nos acompanha. A Mirna Lopes, ela inclusive faz um comentário importante. Parte de iluminação pode ser trocada? Isso é importante. Vamos responder a Mirna. Não pode ser alterada a parte de iluminação no veículo. A não ser que ela entre com um pedido de alteração e o Detran conceda esse pedido. Você também tem que fazer a solicitação ao Detran para que tenha autorização para isso. Isso. Perfeito. Quem está nos acompanhando também é o Capitão Craveiro, comandante da 1ª Companhia de Sertãozinho. Obrigado pela audiência. Seria interessante falar sobre esses escapamentos alterados de moto que muitas vezes são irregulares. Importante, Craveiros, tem razão. Verdade. Como é que funciona isso, Rafael? O escapamento é proibido, né? Isso é chamado como descarga livre. Sim. Entendeu? Aquele barulho insuportável de moto, né? Na vistoria não é feita a vistoria com o escape, porque além da descarga livre, enquadra também como uma alteração de característica. Perfeito. Você entendeu? Só que tem muito cidadão que chega, Júnior, e fala, mas você não tem um aparelho para medir, para ferir o barulho? Sim. E não deixa de ter razão, né? Na verdade, você pode verificar isso com decibilímetro. Em último caso, questão do som, né? Existe essa possibilidade. Outra que está nos acompanhando, a Maria José Gilbert, pergunta: é possível identificar odômetro adulterado com baixa quilometragem? É aquilo que você falou, é possível, né? É possível só numa vistoria. Na vistoria, no caso, se o veículo tiver feito alguma vistoria e em alguma ECV no estado de São Paulo, na próxima vistoria, se ele tiver com o KM inferior, é possível constatar.
Inferior àquele que foi apontado Foi na última vistoria. sim. Certo. Antigamente existia um lacre no cabo de velocímetro que chegava no odômetro, não tinha isso? Não, eu desconheço. Há muito tempo atrás eu lembro que era um jeito de verificar se tinha sido mexido aquele lacre. A Rosana Domingues, ó que pergunta interessante. Quando devo fazer vistoria do veículo? Em que momento que é necessário essas vistorias, Rafael? Na compra do veículo, né? Antes de você efetuar o pagamento. É muito importante fazer a vistoria antes de efetuar o pagamento. Por quê? Porque muita gente faz o pagamento para depois fazer a vistoria. Daí tem alguma adulteração, você vai reclamar para quem? Se tiver algum problema, depois é só judicialmente. Fica mais difícil para resolver o problema. Né? Com certeza, é isso que é importante. Fazer a vistoria, você pode chegar lá na Multivisão, por exemplo, que é uma empresa vinculada, autorizada pelo Detran, e faça a vistoria. Você pode chegar para a pessoa que está lhe vendendo perfeitamente. Eu tenho interesse em comprar, gostaria de ficar com o seu veículo, só que antes de fechar o negócio, eu gostaria que esse veículo fosse feita a vistoria. Isso você pode fazer com loja, qualquer tipo de loja, com casos de compra e venda particular, de particular para particular. Verdade. A pessoa vai junto. Esse carro está dentro de uma empresa, vai ser feita a vistoria. Pode acontecer, inclusive, de ter algum problema e o próprio proprietário não saber disso. E é um direito do comprador também, né, Júnior? Com certeza. O cara tem o direito de fazer essa exigência, né? E também, bom lembrar também, Júnior, bom da gente estar falando também que existe também hoje no mercado uma pesquisa que a gente consegue ver se o veículo tem histórico de leilão, histórico de sinistro, histórico de roubo e furto, que também se os veículos que têm esse histórico tem uma depreciação no preço. Sim. Entendeu? Sim. Então, muitas vezes... A história vezes... do carro também incide sobre o preço que ele vale. Se ele tiver um histórico de leilão ou de sinistro, o preço de mercado dele é outro. Lembrando que é histórico de leilão, né? História de leilão é que esse veículo foi adquirido no leilão, perfeito? No leilão, justamente. E sinistro é ele bateu o carro, capotou... Ele participou de algum acidente. O preço dele com certeza tem outro valor. Inclusive tem agência e muitas lojas de veículos que nem pega. Se tiver o histórico de leilão, sinistro, o pessoal já descarta. Exato. No próprio seguro, tem seguradora que cobra até 80%, outros que nem fazem o seguro, então é muito importante também. Quando tem todos esses problemas. Isso, né? Importante a gente estar falando disso também. Com certeza. Mais uma pergunta aqui, Rafael. Quais os passos principais para evitar cair na cilada de comprar veículo que seja roubado ou clonado? Eu acho que a princípio antes de fazer o pagamento, aquilo que o Rafael falou há pouco, sim, antes de fazer o pagamento, fazer a vistoria. Porque na vistoria vai ser constatado se ele é roubado, se tem queixa de roubo, né? Roubo e furto. De roubo e furto, ou se ele é clonado. Se ele tem alguma adulteração nos pontos de identificação dele. Exatamente. O importante também estar falando também, Júnior, a respeito da documentação, que já teve veículo também que estava de cliente, que o cara fez o pagamento, depois foi ver o carro estava com penhora. Bloqueio judicial. Bem lembrado. Então penhora de algum importante banco, também o segundo passo é documental também. Ver a parte documental, débito, PVA, multa, parte de penhora. Perfeito. Não é só o veículo, o documento também tem que ser verificado. Documentação também tem que ser verificada. Então, um breve resumo de tudo que a gente falou até agora. Vai comprar um veículo, ou de particular, ou mesmo de loja, faça a verificação do veículo, numa empresa que tem inspeção veicular, e a verificação de documentos. Você mexe com alguma coisa de documento lá, Rafael? Não, parte documental não. A gente é exclusividade só a vistoria. Perfeitamente. Mas a parte documental, existe o site do Detran que você pode acessar para verificar multas do veículo, verificar uma série de coisas. Você passando pela inspeção veicular, você consegue cobrir a parte do veículo. Dali para você fazer essa verificação, um despachante consegue fazer isso com facilidade, você tem informações possíveis dentro do site do Detran. Eu digo sempre o seguinte, cautela na compra e venda de veículo, nós vamos falar sobre venda também depois, cautela nunca é demais. Verdade. Nós temos aqui a Maria Clara Coelho Fernandes falando preço baixo não é
não anda com qualidade. É exatamente isso. É verdade. Se você quer comprar um carro, tá maravilhoso. Se ele tá maravilhoso e custa preço de banana, alguma coisa errada tem. Henrieta Feitosa da Costa, bom dia. João Caetano, grande João Caetano, nosso amigo, agente de trânsito, um bom dia, Júnior e o João Caetano, um ótimo tema. Nosso professor Luiz Carlos Moreno, aplauso no mundo de incautos e confundidos pelo excesso de informações distorcidas e fraudulentas, o programa aborda temas de total relevância para os cidadãos. Com certeza esse é o objetivo. Nosso objetivo é informar, orientar e esclarecer. Por isso que a gente faz a questão de fazer o programa ao vivo, para quem está nos assistindo poder tirar alguma dúvida sua com relação ao tema que está sendo falado. Por isso que nós trazemos profissionais gabaritados e qualificados no tema que vai ser tratado. Entendeu? Isso é importante que a gente tenha para que a gente possa oferecer a vocês. Lembrando que nós estamos falando, nessa primeira etapa, das possibilidades de problema na aquisição de um veículo, das possibilidades de alteração, tanto documental como no veículo, que isso você pode sanar grande parte fazendo a vistoria. Então isso é muito importante. Fazendo um particular, Rafael, com relação quando você vende o veículo também, porque a gente acha às vezes que o problema pode vir só na aquisição do veículo. Verdade. Itens importantes que nós estávamos conversando há pouco, antes de iniciar o programa, quando você vende o veículo, primeiro, datar o recibo. Não é isso, Rafael? Assinar e datar o recibo. Por quê? Se você não data o recibo, esse recibo fica com a data em branco, ele foi efetivamente vendido a alguém ou a alguma empresa, alguma loja, e se ninguém transferir esse documento para o nome de outro proprietário, tudo que ocorrer com esse veículo, multas, acidentes, Deus o livre, amanhã ou depois, um atropelamento com morte, a responsabilidade legal é de quem está o nome do veículo. O atual. Não é isso? Não é isso, Rafael? O atual. Exato, nome porque do documento. Para o Detran, para uma questão legal, esse veículo está no nome de uma pessoa. Ah, mas eu vendi há 60 dias atrás. Como é que você faz para se resguardar disso, Rafael, que você estava falando? O primeiro passo aí na venda do veículo é o preenchimento do recibo, né, Júnior? Completo, exato. E o reconhecimento da firma no cartório. Sim. E a comunicação da venda. Comunicação da venda, perfeito. Fez a comunicação da venda, você está isento do problema. A partir daquele momento, aquele veículo não é seu, e sim de quem está o nome no recibo. Eu me chamo João, vendi para o Antônio. A partir do momento que eu vou no cartório, reconhecimento de firma, faço a comunicação, a partir daquele momento esse carro pertence ao Antônio, legalmente. Então você se isenta do problema. Era muito comum no passado, hoje um pouco menos, de você chegar, não coloca a data, assina, mas não coloca a data, a hora que eu vender eu coloco a... Isso daí para dar um problema é 2 minutos. Por quê? Você passa 1 mês, passa 2 meses, quem compra também de repente não faz nada, porque sabe que a data não está preenchida, tem o recibo em mãos, mas a responsabilidade de multa, etc., vai em cima de quem o Detran tem como proprietário documentalmente falando, não é isso? Verdade. E sem contar também, Júnior, que quando acontece esse tipo de problema, de não haver transferência, e a pessoa, o atual proprietário, não faz no efetivo o pagamento dos PVA ou das multas que tenha, ainda acaba sujando o nome do anterior, vai pro cadinho o nome do anterior proprietário. As dívidas do veículo, que nem muito bem falou o Rafael, essas dívidas de PVA e etc., vão para o nome de quem está no documento. E você pode ter uma dívida ativa do Estado no seu nome. E você já vendeu o veículo há 1, 2, 3 meses atrás. É o que e acontece. A pessoa não transferiu, né, Rafael? É o que acontece muito. Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa cautela na venda também faz parte dos cuidados na comercialização. Deixando claro que nós estamos falando carro, mas veículos compreende carro, caminhão, moto, ônibus, tudo que é veículo automotor, que necessita de documento, licença, placa, etc.,
são veículos passíveis de ter um problema. É óbvio que é muito mais comum ocorrer o comércio, compra e venda de carro e de moto maior, é muito mais constante muito maior do que ônibus e caminhão. Mas esse cuidado tem que existir também no caso do caminhão. Não é isso, Rafael? É. Caminhão também é feito vistoria. Moto também, nós tivemos um caso agora recente, essa semana agora. A pessoa pegou o motor de uma moto, a numeração de uma moto 125 e implantou a numeração no motor de uma 200, de uma estrada. Recortou a numeração da 125 e implantou no motor de uma estrada, 200, que a cilindrada é maior. Entendi. Achando que isso não ia ser verificado, né, Rafael? Isso, justamente. Quando, na verdade, com a vistoria você detecta tudo isso. Detecta tudo. A vistoria passa por todos esses itens que o Rafael está falando. Ele verifica uma série de itens, não é vai lá e ver a placa e pronto. Ele verifica uma série de itens. Por quê? Isso tem que ser verificado por lei. Por lei. Na verdade, essa lei existe no Brasil todo. É que nem ele falou, ele é sincronizado com o informativo do Detran, com os dados do Detran. Sim. Ele alimenta também esse computador do Detran, não é isso, Rafael? Sim, as suas informações você vai alimentando e você detecta o problema logo que você constata, não é isso? Eu consigo bloquear um carro hoje lá na vistoria. Se eu pôr lá no laudo que o carro está com adulteração, já fica bloqueado no sistema. Sem dúvida, porque se você não comete, não anota, não comunica, quem está cometendo o crime é você. Se a gente você constatou o erro e não apontei. Não apontei na vistoria. Exatamente. Então o que acontece hoje? Quando a gente constata algum tipo de adulteração que é apontado no laudo, automaticamente já bloqueia no sistema. A gente tem que fazer um ofício e comunicar ao Detran. Aí o Detran... Depende do caso, o carro nem sai lá de dentro, né? Não, hoje não apreende mais, igual antigamente. Ah, não? Não, mas fica bloqueado. Tá. O cara já não consegue fazer mais nada com o veículo. O carro tá bloqueado. Exato. O Detran automaticamente manda para a delegacia do município, que já vira um administrativo. Sem dúvida. Aí o pessoal da delegacia aciona o pessoal do IC para vir fazer a perícia. Já vira um procedimento administrativo. Exatamente. Entendeu? A delegacia já entra no trâmite. Já entra no trâmite, justamente. Exatamente. Nós também temos aqui com a gente o Marcos Atanásio, grande Atanásio, parabéns, Pescuma, sucesso. Graças a Deus o pessoal está nos acompanhando, a gente agradece a todos que estão nos acompanhando. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de comentar, eu comentei esse caso com você, Rafael, a gente estava falando de clonagem, e existem coincidências que ajudam extremamente quando você tem algum problema nesse sentido. Esse caso que eu vou mostrar, eu tenho a foto do veículo, por coincidência eu vou explicar como é que os dois estavam lado a lado, um é original e o outro é clonado. Uhum. Essa pessoa, ela começou a receber multas de locais que ela não transitava, que ela nunca tinha ido. E a multa chega, não consegue entender qual é o problema. Efetivamente vão se acumulando, é aquela história, a multa vem no nome que está como proprietário de veículo. Sim. O veículo clonado, ele é exatamente igual ao veículo original. Com as mesmas então, características. vem essas multas, começam a surgir as multas e a pessoa não consegue entender o que é. Num determinado momento, o filho da proprietária, o que acontece? Encontra esse carro na rua. E a mãe tinha falado que tinha ido ao médico. Perfeitamente. Ele começa a seguir o carro, achando que a mãe estava dirigindo o carro. Esse carro entra no pátio de um supermercado e, efetivamente, ao chegar no supermercado, estaciona o veículo. Quando a pessoa desce, é que ele consegue enxergar que não era a mãe que estava dirigindo. Ligou para a mãe, perguntou aonde que você efetivamente estava, onde a mãe estava. Ela falou, estou retornando do médico. Ele falou, vem imediatamente aqui para o supermercado tal. Ela vem, por coincidência, encosta o carro ao lado do outro veículo, que por sinal era o clonado dela, não percebe que o veículo ao lado é o clonado. E daí o que acontece? Você não tem essa informação no primeiro momento. A mãe desceu do veículo, foi conversar. O que foi, filho, que você está me chamando? Mãe, olha o carro que está do seu lado. Resultado, eram carros idênticos, obviamente clonados. Eram idênticos. O filho acionou a polícia, o veículo foi verificado,
documentação igual, tudo igual, só que, quando ocorre isso, efetivamente, você tem o quê? Os 2 veículos recolhidos, não é isso, Gravel? A princípio, sim. A princípio tem os 2 recolhidos técnica, né? Para poder fiscalizar qual dos 2 é o verdadeiro. Sim, sim. Ele tem que ter essa... Por quê? Como é que é uma clonagem? Vamos falar assim, a grosso modo, como é que funciona uma clonagem. A pessoa tem um veículo base que ele pretende clonar, ele vai lá, transforma esse veículo que ele quer pega irregular, um outro veículo com as mesmas características, a mesma cor, o veículo parecido, e adultera a identificação daquele veículo. Exatamente. E daí o que acontece? Você tem o documento que também é igual, né? Placa igual, as numerações... A placa eu acho que é uma das partes fáceis de fazer, que você manda fazer em algum lugar. Isso. Você tem os documentos que de alguma forma é conseguido um documento, um papel em branco original, né? Um espelho em branco. Exato, ele é conseguido, e daí o que acontece? Ele faz esse espelho exatamente igual ao original. Muitas vezes ele faz essa adulteração no chassi também. No chassi, todos os pontos de identificação são... Você vai no vidro, aquilo que nós falamos com os números do chassis, tudo isso alterado, que na verdade, de repente, a olho nu, mesmo numa verificação de uma blitz fiscalização rua, passa tranquilamente. Numa fiscalização, passa porque a pessoa ele vai olhar documento e placa, né? Geralmente em fiscalização... só quando o policial desconfia de algum... Daí ele vai, de repente, olhar o número de chassi, mas não é comum. Não é comum. Numa blitz você fazer isso daí. Isso. Se ele desconfiar, ele faz. E muitas vezes pode ser percebido e muitas vezes não pode ser percebido. Porque são adulterações muito bem feitas por quadrilhas especializadas. E geralmente, assim, Júnior, fica sempre um veículo em cada cidade. Esse caso não é comum acontecer. Não é comum estar na mesma cidade. Na mesma cidade, os 2 veículos com a mesma placa, assim, com as mesmas características. Exatamente. Geralmente são em cidades diferentes, onde é muito mais difícil você detectar. Isso realmente foi uma coincidência muito grande que acabou, de alguma forma, fazendo com que isso fosse localizado. Nesse caso específico, que ocorreu nessa cidade, o veículo, o clonado, né, vamos dizer, aquele que não era original, o original era da pessoa que efetivamente estava trabalhando, que era proprietária do veículo, né, mas o não original, o rapaz falou que comprou, não sabia. O que acontece? Você tem 2 possibilidades. Você compra e não sabe efetivamente como é que... não sabe do ocorrido, é vendido, a pessoa não levou para a vistoria, mas via de regra, quem compra sabe que é um veículo clonado, não é isso, Rafael? Eu acredito que sim, porque é aquilo que você falou, né, Júnior? Geralmente o preço é muito atraente. Exatamente. Então não tem como a pessoa não desconfiar daquele preço totalmente abaixo do mercado. E eu digo sempre, o preço é atraente, mas principalmente a própria vistoria muitas vezes é feita de uma forma irregular, né? Porque se ele levar num lugar de vistoria, é detectado. Detectado, com certeza. Né? Detectado por quê? Porque efetivamente são veículos, apesar de semelhantes ou quase idênticos, mas são veículos diferentes, não é isso? Diferentes. Então você acaba constatando que o veículo clonado, de alguma forma, ele foi conseguido de forma ilícita e muitas vezes o comprador tem ciência dessa ilicitude. Não é isso? Eu acredito que sim, porque é aquilo que a gente estava falando, o preço muito atraente. Não tem dúvida, né? Não tenha dúvida. Então vamos fazer um intervalinho de 2 minutos. Vamos, antes do intervalo, Amanda Carvalho, ótima reportagem. Maria José Gil, se o veículo de compra for de outro estado, é necessário fazer novo CRV? Sim, com certeza. Além do novo CRV, tem que pagar uma taxa para ele entrar aqui no estado. Uma taxa para ele estar pela essa troca de estado. Essa também transferência de estado. Transferência de estado. Paga uma taxa extra também. Perfeito. Respondemos a Maria José. Nelson Tadeu Bernardo, grande Nelson. Bom dia, meu amigo. Saudades, parabéns. Angélica Pereira. Se o filho não tivesse achado o carro casualmente, esse caso teria se arrastado por muito tempo. Verdade. Como deve ter vários recebendo multas e etc. Quando isso acontece, basicamente a primeira coisa é um boletim de ocorrência, né, Rafael? Um boletim de ocorrência. Polícia Civil. Um boletim de ocorrência e depois entrar com uma
recurso, né? Fazer um recurso de multa para poder anular essas multas que vêm chegando. Provar que tem um carro igual, um carro clone, que o veículo não teve naquele lugar, naquele local da multa, para poder fazer esse recurso, para poder anular a multa. O boletim de ocorrência você está comunicando oficialmente que está existindo esse problema, que você constatou que estão vindo multas no seu veículo em locais que você não teve. Efetivamente nunca esteve. Isso. Né? Então o boletim de ocorrência é um documento que faz com que você se documente oficialmente dizendo que está acontecendo isso, e aí você vai angariando provas, vai anexando para efetivamente desenvolver o recurso para terminar com esse problema. Vamos para um pequeno intervalo, Antônio? 2 minutinhos, a gente já retorna para o Segurança em Destaque. Roma Press, sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. A Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. Voltando agora, depois de 2 minutinhos de propaganda, falando hoje sobre os cuidados para a compra e venda de veículos. Entendemos como veículo, veículo 4 rodas, né, carros, veículos 2 rodas, motocicletas, mais raramente, mas também caminhões, etc. Estamos recebendo hoje aqui o Rafael Junqueira Lopes, especialista em inspeção veicular, e estamos tratando com ele o que de ruim, o que de perigoso, cuidados que temos que ter para desenvolver a compra
e principalmente quando você vai comprar esse veículo, muitas vezes de uma pessoa particular que talvez você nem conheça, né, Rafael? Verdade. Você não conhece quem está te vendendo, o cuidado que tem que existir é preço muito diferente do mercado, muito barato, são cuidados que você tem que ter para efetivamente desenvolver esse trabalho, ok? Então, Rafael, nós falamos de uma série de problemas que podem acontecer efetivamente quando você vai adquirir o veículo. Se você toma cuidado com todos esses fatos que nós há pouco comentamos, efetivamente nós vamos conseguir, na maior parte das vezes, ou quase 100% das vezes, Diminuir o risco, né? diminuir o risco para que você efetivamente não tenha Problema esse perigo. futuro, verdade. Mas aquilo que você falou é de extrema importância, é o fato de você não deixar, não pagar primeiro e depois ir ver o que está acontecendo, o que você tem que fazer para de alguma forma se proteger. Antes de concretizar o negócio, antes de fazer o pagamento, você ter esse cuidado de fazer minimamente uma vistoria e uma verificação de documentos. Ok? Nós falamos todos esses cuidados. Falamos os cuidados também na questão de quando você vende o veículo, para que você faça a transferência de uma forma legal, para que você tenha todo esse cuidado na hora de vender o veículo, porque senão o veículo permanece no seu nome e você vai o problema ter a fica no teu nome. responsabilidade sobre o veículo. Verdade. Até que ele seja transferido. A não ser que faça, que nem você falou, comunique a transferência do veículo, não é isso? A partir do momento que você fez a comunicação de venda, você está comunicando o Detran que você vendeu o veículo. A partir dali, você já está, a responsabilidade já passa a não ser tua. Mas mesmo que o comprador, Júnior, não efetue a transferência. Mas a comunicação de venda já foi feita, se você já comunicou a venda do veículo. Perfeito. A multa vai continuar chegando na tua casa, os débitos vai continuar chegando no seu endereço, porque a pessoa às vezes ainda não fez a transferência, mas a comunicação já foi feita, a venda já foi feita. Você já oficializou, a venda. O órgão competente de verificação sabe que aquele dia o seu veículo foi vendido. No sistema já consta que você vendeu o veículo. Exatamente. A partir dali... É o que precisa ter para uma discussão futura, se caso acontecer. Se acontecer da algum pessoa tipo não transferir, não é isso? Isso, exatamente. Você está respaldado com essa comunicação de venda. Está documentado, né? Respaldado. Exatamente. Então, Rafael, nós estamos chegando ao fim. Eu sempre digo, toda vez que a gente faz um bom programa, e graças a Deus todos têm sido assim, ele passa voando o tempo, né? Verdade. Nós já estamos chegando no final do programa. Antônio, vamos fazer o sorteio das 2 vistorias que a Multivisão vai fornecer para nós? E esse sorteio hoje não vai ser pelo Facebook, vai ser pelo primeira pessoa, as 2 primeiras que ligarem no telefone. Se vocês quiserem anotar o celular, tá aí na tela. O primeiro que liga, como são 2 vistorias, o primeiro e o segundo que ligarem terão gratuitamente recebido o cartão para uma vistoria gratuita na Multivisão Vistoria de Veículos. Ok? O Adriano Buschini está dizendo um bom dia a todos. Obrigado pela presença, Adriano. 991622013, lembrando que o código de área é 16. A empresa Multivisão é aqui de Sertãozinho, fica na Avenida Nossa Senhora Aparecida. Que número, Rafael? 2861. Avenida Nossa Senhora Aparecida, 2861. Quem fizer a ligação para o 16991622013, lembrando que essa vistoria não precisa exatamente ser do veículo do ganhador. Ele pode pegar esse cartão, fornecer a um parente, fornecer a um amigo. O cartão dá direito a uma vistoria no veículo, independente de quem for o ganhador aqui no nosso programa. Já tem alguém ligando aí, Antônio? Isso. É porque tem um delay eu passando a informação aqui e a pessoa fazer a ligação. Então, Rafael, gostaria de te agradecer muito pela sua presença, ter te disponibilizado esse tempo, um assunto extremamente importante. Todo mundo, em algum momento, acaba fazendo uma transição, uma compra ou venda de veículo, e a gente sabe que, infelizmente, pessoas mal intencionadas estão
sempre existiram e sempre existirão os estelionatários, os marginais, e uma pessoa tomar um balão desse de 30 mil, 40 mil, 50 mil é um prejuízo extremamente grande, que pode ser evitado com uma vistoria antes da conclusão do negócio. Com certeza. Vamos ressaltar bem isso, que é antes da conclusão. Depois que você pagou o carro, se for estelionatário, você não vai achar ele nunca mais na vida, não é isso, Rafael? É verdade. Ô, Esse Júnior, caso que você comentou também do intermediário, depois que ele pegou o dinheiro e saiu, não, tchau. aí nunca mais. Não vai achar nunca mais. Ô, Júnior, eu também queria agradecer também a oportunidade de estar vindo aqui hoje, estar falando a respeito da vistoria, né? A importância do comprador estar buscando assim uma vistoria na compra do veículo e deixar e falar assim que a Multivisão está à disposição. A Multivisão é uma empresa sertanezina, ela foi nascida aqui em Sertãozinho, ela é a pioneira nesse ramo vistoria aqui em Sertãozinho. É muito antiga, 12 anos, né? É a que você primeira. tá no mercado. É pioneira. E a gente assim, veio para dar uma segurança ao comprador. Entendi. Então a Multivisão está ali para dar uma segurança, para dar um respaldo ao comprador. Perfeito. Isso é muito importante. Eu acho que a segurança que você dá numa situação como essa dá uma tranquilidade a quem está comprando o veículo para que ele não tenha um problema posterior. Porque justamente, depois que você fecha o negócio, entregou o dinheiro... É porque aquilo que a gente estava falando, a pessoa, às vezes, o sonho torna um pesadelo. Exatamente. A pessoa trabalhou tanto, juntou, foi guardando um dinheiro para trocar o seu veículo. Ou trocar ou comprar, e o né? sonho acabou virando um pesadelo. Exatamente. Esse é um cuidado que tem que ter. Então eu gostaria mais uma vez de te agradecer, Rafael, para que a gente esteja junto e sempre que necessário a gente vai estar te consultando, né? O telefone continua aberto, 16991 622013. Quem fizer a ligação, são duas vistorias que nós vamos fornecer. A gente agradece também aos nossos patrocinadores, os nossos parceiros comerciais, a AF Projetos e Treinamentos, a Excelência Formação Profissional, Finditru Cursos, Grupo Confidere e Grupo Emil, Roma Press, Total Telecom e o Arley Cursos. E principalmente agradece a você que está sempre nas terças-feiras, a você que pela primeira vez sintonizou hoje. Toda terça-feira às 11 horas nós estamos aqui com o objetivo de informar, orientar e esclarecer o mundo da segurança. Segurança em Destaque agradece mais uma vez. Uma boa semana a todas, até terça-feira que vem, no dia 2. Obrigado. Roma Press, sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você.
Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional.